Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de Tópicos de Leitura e Teoria Literária. Hoje então, como foi prometido lá naquele cronograma que eu enviei para vocês e postei no Classroom, para uma apresentação geral da disciplina e ao mesmo tempo revisão daquilo que foi visto antes da parada, né? E que parada, hein? Nossa, achei que a gente nunca ia voltar, mas ainda bem estamos aí de novo. Espero que vocês estejam animados e animadas aí para tudo que nós veremos. Como eu disse lá, eu selecionei assim a nata, né, os textos de que mais gosto de trabalhar. Então nós temos um percurso até dezembro aí, seguramente assim fascinante por essa disciplina de tópicos de leitura e teoria literária. Espero então que haja motivação suficiente para isso. Fiquem tranquilos e tranquilas, né, com relação à flexibilidade, bom senso da minha parte. Vocês sempre vão encontrar tudo isso sempre à disposição de vocês para sanar as dúvidas pertinentes aos conteúdos. Tudo bem? Então vejam bem, deem uma olhada lá naquele arquivo que eu enviei para vocês do cronograma, vocês vão perceber que o colegiado fez aquela divisão, né, aquela alternância entre as disciplinas para que em uma semana vocês tivessem as aulas ao vivo, né, as aulas síncronas, e na semana seguinte assíncronas e assim sucessivamente até dezembro. Deste modo, eu coloquei lá as datas e também os conteúdos, é um planejamento, é possível que haja alguma mudança de conteúdo em uma data ou outra, mas eu espero prosseguir com esse planejamento até para que vocês tenham uma segurança maior, né, daquilo que vocês verão em cada uma destas semanas. Já adianto para vocês com relação à parte avaliativa, que eu fiz assim no módulo primeiro com o NC e o NB, e eu julgo que funcionou bem, né? Os alunos não me trouxeram nenhuma reclamação. Eu fiz da seguinte forma, eu já, neste primeiro momento, quando o assunto é teatro, eu já distribuí 5 pontos na média semestral, neste primeiro momento, divididos da seguinte forma: 3 atividades por meio de formulário Google, que são aqueles formulários em que vocês respondem questões objetivas, que são questões muito mais para fixação de conteúdo do que qualquer outra coisa, ok? 3 atividades, então, somando 3 pontos, e uma quarta atividade, essa dissertativa, em que eu enviarei aí provavelmente na última semana ou nos 10 últimos dias desta primeira fase relacionada ao assunto teatro. Sendo assim, essa é a parte avaliativa, o conteúdo, então, a gente vai vendo semana a semana. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me mandam por e-mail ou postem no Classroom, estarei sempre à disposição de vocês. Com relação à revisãozinha, né, que vamos fazer então, pessoal, porque a primeira atividade avaliativa é relativa a esse assunto, né, a esses materiais que nós vimos lá no início do ano. Então, eu acho absolutamente fundamental que vocês façam a releitura, como eu disse lá, revisem os assuntos, olhem as anotações e também, efetivamente, olhem o material do professor Bira, aqueles capítulos que eu enviei fundamentalmente. O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, este não aparece como parte avaliativa, mas eu acho fundamental que vocês dediquem um tempo, em algum momento ainda deste ano, para fazer a leitura deste ensaio do Antônio Cândido. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, se vocês revisarem lá, vocês vão perceber que o professor Bira faz um percurso, né, da literatura ocidental, remontando muitas vezes a bases religiosas, o texto enquanto valor de texto e não por seu valor moral neste primeiro momento, né? Vamos lembrar sempre, as religiões sempre acabam se desdobrando um efeito real nos seres humanos enquanto um efeito moral. Este efeito moral para nós, num primeiro momento aqui, enquanto estudantes, né, da área de letras, não nos interessa neste ponto, né, mas os textos religiosos, enquanto valor literário, estes sim sempre nos interessam. Já tinha comentado isso na aula presencial lá no início do ano, fica aqui o registro novamente. Sendo assim, é fundamental que nós da área de letras tenhamos a mente aberta para ler as grandes obras religiosas do Ocidente e do Oriente, né? Quanto maior a amplitude de vocês, maior o ganho certamente para perceber como isso resulta em obras literárias, né? E o modo como isso também é apresentado. Cito 2 obras que tratam deste assunto especificamente, né? Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, do Northrop Frye. Levei
esta obra naquele dia é uma das obras mais bonitas que eu tenho na minha biblioteca, sempre digo isso. E também o Guia Literário da Bíblia, né? Essas duas obras, são vários autores, esta última que eu citei, essas duas obras dão uma apresentação muito interessante do Antigo e do Novo Testamentos, né? Para nós ocidentais, fundamentalmente essas duas bases, né? O judaísmo e o cristianismo já explicam muita coisa, ok? O conhecimento a respeito das outras religiões, aí fica o encargo, né, de cada um e cada uma, a partir do interesse e a partir também da demanda de cada obra, né? Se você vai ler uma obra do Jorge Amado, por exemplo, é importante que você tenha um conhecimento a respeito de Umbanda, por exemplo, né? Então, a partir da demanda das obras, da mesma forma, se você vai ler Dante Alighieri, o conhecimento da teologia cristã é fundamental, né? Uma vez que dá toda a sustentação para a construção, né, de inferno, purgatório e paraíso. Tudo bem? Feito esse registro, a gente passa daí então, se vocês lembrarem, o assunto passa a ser Homero e Hesíodo, sendo o primeiro muito mais importante para nós da área de letras do que o segundo. Embora os dois sejam estudados na área de filosofia, também, né, a sua importância. Homero escreve aquelas duas grandes epopeias, né, a Ilíada e a Odisseia. A gente vai voltar a esse assunto quando o assunto for tragédia, e eu explicarei para vocês a relação que essas duas obras têm com, fundamentalmente, os dois grandes subgêneros do teatro, né, que é o assunto que nos interessa mais neste primeiro momento. É bom lembrar, antes de iniciar a nossa fala a respeito de Homero, que os gregos tinham uma visão educacional, a qual eles deram o nome de paideia, né? E por meio da qual as obras, os produtos culturais, de uma maneira geral, eles serviam para a ascensão moral das pessoas, né, do cidadão médio. O que isso significa? Significa que quando eles liam Homero, o Otto Maria Karpo faz exatamente esse comentário num ensaio chamado O Sol de Homero, ele aparecerá citado em uma das atividades avaliativas. Ele diz o seguinte: Homero é uma espécie de Bíblia para os antigos, é um manual da vida, né? Ou seja, os gregos médios, eles quando liam a Ilíada e a Odisseia, eles liam para aprender valores morais, aprender noções de justiça, por exemplo, né? Os oradores citavam Homero, Aristóteles cita Homero para fundamentar as suas ideias, muitas vezes, né? Então, para vocês terem uma noção. Dentro desse projeto da paideia, é fundamental que vocês tenham outros dois conceitos associados a ela. O conceito de hybris, ou de ubris, H-Y-B-R-I-S, sendo que o Y tem um trema sobre ele, e areté. Hybris se traduz normalmente como insolência ou desmedida, né? A gente vai ver muito essa palavra associada ao Édipo, né? na peça que será analisada neste primeiro momento. Por outro lado, a areté é a virtude suprema, né? Sendo assim, toda grande história no mundo grego, todo mitos, toda narrativa comporta uma passagem, um processo de purificação, uma jornada, né, que se inicia na hybris ou na ubris e tem que necessariamente finalizar na areté. Ou seja, há um percurso de purificação aqui, e esse percurso é pedagógico, né? Sendo assim, esse quadro conceitual já nos ajuda a entender muita coisa, inclusive a respeito do teatro, que é o que nos interessa neste primeiro momento. Tudo bem? Na sequência, vimos os dois maiores filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles. Samuel Coleridge, um crítico literário inglês, um dia disse, né, todo ser humano nasce platônico ou aristotélico, né? Faça a sua escolha aí, acadêmico ou acadêmica, de que lado você joga, né? Eu sempre brinco que segunda, quarta e sexta eu sou platônico, terça, quinta e sábado eu sou aristotélico, e no domingo, para não dar briga, eu folgo, e assim eu contemplo os dois, né? Mas de uma maneira geral eu tendo mais a Aristóteles, assim, pelo grau de sistematicidade que ele tem do pensamento. Platão, embora seja fascinante para nós da área de literatura, como nós vamos ver agora, Aristóteles tende a ser um pouquinho mais sedutor, né, para dizer no mínimo. Platão, lá na República, na primeira menção que ele tem aos literatos, né, aos poetas, é a seguinte: ele escreve lá a visão, né, perfeita do seu estado, e ele diz que uma das medidas iniciais é colocar
os poetas para fora da sua república. Por que isso? Né? Por dois motivos fundamentalmente. Ele diz que os poetas têm por si, na sua essência, alimentar, fomentar as emoções, e isto não é bom, uma vez que o ser humano nasceu para pensar e não para seguir o fluxo das paixões, né, das fortes emoções. Sendo assim, a poesia, né, por exemplo, a poesia de Homero, nos tiraria do prumo, uma vez que as emoções como ira, por exemplo, o ódio ou a violência mesmo, né, em que alguns heróis propalam, por exemplo, a figura fundamental de Aquiles, que abre a Ilíada, né? Começa com canta minha cólera, ó Deus Aquiles pelida, né? De Aquiles pelida. É mais ou menos isso, né? Sendo assim, pessoal, Platão começa, esse é o primeiro motivo, né? E o segundo é que nós já viveríamos, segundo Platão, num mundo mentira, num mundo dentro da caverna, e vem um sujeito em que o ofício dele é criar uma camada a mais de mentira. Ou seja, para Platão, o poeta imita um mundo que já é falso, ou seja, cria uma imitação ao quadrado, uma falsidade ao quadrado, né? Aristóteles, na Poética, que é uma obra que será muito citada de agora em diante, né, a partir desta aula, já redime a literatura percebendo nela algo de pedagógico, né, dizendo fundamentalmente que cabe ao poeta dizer aquilo que é possível. Né, e essa noção dos mundos possíveis eu explorarei na primeira aula, depois dessa, né, fundamentalmente, é importante para nós. Né? Por quê? Para compreender, então, que uma obra de literatura não tem que estar necessariamente vinculada àquilo que aconteceu, né, aos ditames do real. Né? Se por acaso ela o fizer, faz de modo acidental, mas o que é próprio do poeta é dizer aquilo que aconteceu, aliás, aquilo que é possível de acontecer. Né? E nesse sentido, as possibilidades são sempre mais amplas do que efetivamente os fatos. Né? Nesta mesma obra poética, ele cita muito Homero, epopeias e tal, os poetas, e o que nos interessará de agora em diante é o que ele diz a respeito do teatro. Tá? Eu disse agora há pouco, né, que relacionaria Homero com os dois grandes gêneros do teatro nesse momento, os dois grandes subgêneros, né, a tragédia e a comédia. Se vocês prestarem atenção, quem já leu a Ilíada sabe que ela termina de modo trágico, com os funerais de Heitor. De fato, é um final assim de arrepiar, em que o Heitor, domador de cavalos, é homenageado, digamos assim, pela obra em si. Um personagem extremamente nobre. Então, a gente tem um tom trágico lá. Por outro lado, a Odisseia é uma história que termina bem, e essa é a definição da comédia. Comédia não necessariamente você ri daquilo que está lendo, mas necessariamente você encontra um final feliz, um final eufórico, com personagens, na comédia, inferiores à nossa média. Por outro lado, na tragédia, você tem personagens superiores à nossa média. Vocês têm personagens aristocratas, muitas vezes, mas sobretudo nobres. Nobres nas ações, nobres nos valores. Sendo assim, nós já temos um esquema básico aqui da compreensão do teatro antigo e, em especial, da tragédia para Aristóteles. A aula seguinte eu detalharei outros conceitos aristotélicos que serão fundamentais. Por exemplo, o conceito de anagnóresis, reconhecimento, o conceito de peripécia, o conceito de catarse e assim por diante. Esses três conceitos já nos dão uma noção muito importante. Por outro lado, as três unidades do teatro antigo, esta sim eu vou enfatizar muito e vou apontar durante as aulas analíticas da peça Édipo Rei. Então já chamo a atenção de vocês para esses 4 pontos: peripécia, reconhecimento, catarse e as 3 unidades do teatro: unidade de ação, unidade de tempo, unidade de espaço. Não se preocupem, estou somente dando um sumário nesse momento, veremos detalhadamente, né? Vocês terão todo o tempo, não todo o tempo, mas terão tempo suficiente para tirar todas as dúvidas relacionadas a tudo isso. Tudo bem, pessoal? Então, para esta primeira semana fica a recomendação: releiam o material do professor Bira e após a aula de sexta-feira, eu disponibilizo o formulário para a primeira atividade avaliativa. Tudo bem? Um forte abraço a vocês e até logo.